Olá, hoje eu quero meditar um pouco naquele texto da transfiguração de Jesus e eu quero que a gente leia Marcos capítulo 9, versos de 2 a 8. O texto vai dizer assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Vamos até aqui só por enquanto. Bom, esse é um texto muito interessante que tem causado espanto em alguns. Eu sei que alguns até utilizam esse texto como pretexto para falar sobre mediunidade, para falar da possibilidade de se conversar com mortos. Entretanto, o texto é muito claro ao dizer que os discípulos não falaram com Moisés e com Elias, eles foram transfigurados, mas Jesus é que fala com eles. Isso significa dizer que não foram eles que vieram até a terra, né, ao mundo dos vivos, mas foram Jesus e os seus discípulos que foram até onde Elias e Moisés estavam, ou seja, na glória, na eternidade. Uma experiência única, não mediúnica, mas uma experiência única, que eu acredito que ela é muito inspiradora para as nossas vidas por vários motivos. Como já falei, primeiro porque nós encontramos claramente ali o texto afirmando que foi Jesus quem conversou com Moisés e com Elias e os discípulos não se comunicaram com eles. Uma segunda coisa é que mostra que os discípulos foram até esse monte, ali eles foram transfigurados. O texto diz que as roupas deles ficaram brancas e o autor vai entrar no detalhe e dizer que era um branco tal que lavandeiro algum da terra seria capaz de tornar essas roupas brancas como elas ficaram. Somente Deus poderia fazer isso, mostrando que o ato de purificação, o ato de esse embranquecimento, por assim dizer, da nossa vida é uma obra do Espírito Santo em nós. Claro que nós concorremos com isso, nossa vontade está em jogo nisso, nosso querer está em jogo, mas só Deus pode nos santificar da maneira que Ele quer que nós nos santifiquemos. Mas o texto vai além, porque o texto ali, nesse texto há uma representação de 3 elementos, de 3 figuras fantásticas. Nós temos uma representação da lei, quando Moisés aparece ali, a representação dos profetas, no caso Elias é quem os representa, e o próprio Senhor Jesus representando a nova aliança, representando o Evangelho. E o texto diz que de repente uma voz do céu brada: Esse é meu filho amado, ouçam-no. A orientação não foi para Moisés e para Elias, a orientação foi para os discípulos. E o que isso significa? Significa dizer que naquele momento eles receberam um comando do Pai, um comando do céu, dizendo a eles que eles deveriam ouvir o Filho, que a partir daquele momento, embora a lei fosse importante, os profetas importantes, e embasassem toda essa nova realidade, era o Filho que eles deveriam ouvir, era o Senhor Jesus que deveria ser a referência de vida e de ensinamento para eles a partir de então. Eles queriam ficar lá em cima, eles queriam ficar naquele retiro espiritual. E Pedro, sempre ele vai dizer: Senhor, vamos fazer aqui umas 3 cabaninhas, né? Vamos fazer umas 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. E a gente passa um tempo longo aqui, tá tão bom aqui em cima nesse retiro espiritual. Mas Jesus sabia que, embora fosse muito bom viver aquele momento ali, lá embaixo tinha muito trabalho. E não foi diferente do que eu estou dizendo. Quando eles desceram, o texto diz que eles são abordados por um homem que vai levar uma queixa até Jesus: Senhor, onde o Senhor estava? Os seus discípulos não puderam me ajudar. Meu filho está endemoniado. Tentei pedir ajuda aos discípulos e eles nada puderam fazer. Ou seja, aqueles discípulos que ficaram lá embaixo estavam sem poder, sem autoridade, sem unção de Deus. Percebam uma coisa, percebam a importância do monte e a importância da vida real, a vida como ela é. O que eu estou querendo dizer aqui, que o lugar do cristão é no monte, o lugar do cristão é se preparando, o lugar do cristão é viver em comunhão com o Pai, a comunhão
comunhão com o Senhor, se encher do Espírito Santo. Isso acontece quando nós nos reunimos em comunidade. Isso acontece quando nós nos retiramos dos nossos momentos a sós com Deus. Isso acontece quando nós buscamos a face de Deus no a sós com o Senhor ou com os nossos irmãos, quer no domingo na igreja, quer num retiro espiritual, quer num tempo de comunhão que passamos junto com os nossos irmãos. Mas isso não é tudo. Isso não pode ser visto como um fim em si mesmo. Essa comunhão do monte, essa experiência da presença de Deus que nos enche, que nos inunda, deve ser para o serviço cristão, deve ser para abençoar pessoas. O que eu quero dizer é que tudo que nós vivemos na nossa vida como filhos de Deus, de experiência com Deus, na presença de Deus, é para o serviço no mundo, por uma razão muito simples. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão angustiadas, e nós somos aqueles que recebemos a palavra de Deus e a comissão de Deus do alto para irmos ao encontro dessas pessoas que sofrem. Me lembro aqui de Isaías, profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 61, quando fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e o Espírito do Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas, para consolar, para ajudar, para acolher, para amar, para sustentar e fortalecer aqueles que tanto precisam. Então, que eu e você sejamos aqueles ou esses que vão para o monte para se encher de Deus, mas que entendem que o nosso lugar é aqui embaixo, onde o povo está sofrendo e precisando de Deus, e nós somos representantes dele aqui nesse mundo. Que essa consciência nos tome e que nós possamos viver a missão de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.